Fala, mercado financeiro! Aqueles que estão em casa esperando tudo voltar ao normal e a vida voltar ao normal. Tudo bem com vocês? Uma feliz Páscoa para vocês aí, mas esquece o coelho. Vamos voltar a falar agora do nosso querido mercado financeiro. Vem, Tourinho! Mais um episódio do nosso F-Café, seu guia semanal para o mercado financeiro. Todo mundo continua participando, mandando dúvidas, sugestões para o nosso F-Café. Muito obrigado. Essa semana estou um pouco emotivo por conta da Páscoa, por isso eu não vou aloprar ninguém nem fazer musiquinha de sacanagem. Eu vou ler um poema que tem tudo a ver com o nosso momento. Esse poema é de Kathleen O'Meara, de 1869. Esse poema se chama Curar. Então aí vai. E as pessoas ficaram em casa, e leram livros e ouviram, e descansaram, e se exercitaram, e fizeram arte, e brincaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam, e ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou, alguém conheceu a sua sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente, e pessoas se curaram, e na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou, as pessoas se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas e fizeram novas escolhas, e sonharam com novas visões, e criaram novos modos de vida, e curaram a terra completamente. Não é incrível como um poema de 1869 é tão atual? Pois é, o mundo é cíclico. A gente repete erros do passado, se anima com as melhoras do presente, depois repete os erros tudo de novo. Eu vou mostrar para vocês que a economia também é cíclica e que de vez em quando a gente entra nesse fundo do poço e depois sai dele para logo em seguida voltar de novo. Esse desenho que você está vendo foi feito por um matemático russo chamado Nikolai Kondratiev, no começo do século XX. Ele percebeu que vários fenômenos na natureza se comportavam assim, de marés no oceano até reprodução de bactérias. E um economista chamado Jean-Charles Sismondi percebeu que o PIB dos países também era assim. Ele sobe, depois cai, depois sobe, depois cai. Às vezes a gente entra nessa montanha russa por culpa nossa, erro do nosso governo. Mas às vezes a gente entra nessa montanha russa por choques externos, uma guerra, um tsunami ou uma pandemia. Se você não acredita em mim, eu vou te mostrar outro gráfico. Esse é da Bolsa. A gente pegou o índice Ibovespa, que semana passada fechou em 77 mil pontos, e a gente dividiu pela cotação do dólar, que fechou a 5,10. Divide um pelo outro e nós encontramos 15.261 pontos. Isso é o Ibovespa em dólar. Agora a gente fez essa conta desde 1965. Olha o que nós encontramos. Eu não estou te fazendo nenhuma recomendação de investimento. Não tenho certeza nenhuma que agora a bolsa vai subir e que todo mundo vai ficar rico. Não estou fazendo o que esses gênios das finanças fazem aí no YouTube. O que eu estou te mostrando é que o padrão que a gente identifica em tantos fenômenos na natureza acontece aqui em economia também. Semana passada foi uma semana de franca recuperação. A bolsa deu 3 porradas para cima na segunda, terça e quarta e caiu na quinta. Muito por conta que ia ter feriado aqui na sexta e nenhum investidor quis ficar com dinheiro parado aqui no Brasil tanto tempo. Também jogou contra que teve uma reunião de membros da OPEP, os países que controlam a exportação de petróleo no mundo, e eles não chegaram a um acordo se iam ou não cortar a produção de petróleo. Isso também jogou contra. Daí tem um contrato futuro, que é para quem compra petróleo em data futura, tipo junho. Aí a cotação desse contrato futuro do barril tipo Brent, que é um dos principais, caiu 4,11% e ficou perto de $30. É bastante baixo. Mas como eu ia dizendo, o Ibovespa subiu 11,71% na semana passada, enquanto o S&P, que é o índice da Bolsa dos Estados Unidos, subiu 12%. Então, com o coronavírus, tem coisas indo bem e tem coisas indo mal. Um monte de empresas, por exemplo, tomaram medidas que a gente viu pela primeira vez aqui. A Braskem cancelou a Assembleia Geral Ordinária, que estava marcada agora para 30 de abril. Eletrobras, mesma coisa. A Ouro Fino de Saúde Animal, mesma coisa. A Enel Brasil divulgou um plano de ação
para atendimento a hospitais e postos de saúde durante a pandemia, tipo inspecionar a rede de distribuição de energia, para ter certeza que nenhum hospital vai ficar sem energia. A Comgás aprovou a emissão de notas promissórias de 500 milhões de reais e suspendeu suas projeções financeiras. A Magazine Luiza adiou a divulgação do seu balanço do primeiro trimestre, reduziu em 80% por 3 meses o salário do CEO e dos vice-presidentes, cortou a remuneração de outros executivos por 50%, e aí vai. A Magalu também vai captar 800 milhões de dólares com emissão de debêntures. Ela informou que ela encerrou 2019 com caixa mais recebíveis em cerca de 7 bi de reais. Teve muita coisa acontecendo. O Grupo Iguatemi também cancelou a Assembleia Geral Ordinária que ia ter agora dia 16, e o Conselho de Administração pediu um estudo dos impactos de caixa e de distribuição de dividendos para esse ano, querendo sinalizar que ou não vai ter dividendo ou que ele vai ser muito, muito pequeno, né? O Banco do Brasil também limitou os dividendos ao mínimo obrigatório, que é 25% do lucro. O Banco do Nordeste prorrogou os prazos das operações de crédito rural para auxiliar os produtores durante a crise. A IOSP Maxion, que é uma outra empresa, aprovou o aumento de capital social de até 500 milhões de reais para reforçar o caixa delas. Várias coisas estão acontecendo dentro das empresas aqui no país. O dólar caiu os 4 dias da semana passada. Então, depois dele bater recorde de 5,30 na semana passada, agora ele está em 5,09. E o risco Brasil também caiu. Dá uma olhada aí como ele também é cíclico. Então, essa semana, o mundo começou a tentar calcular quanto deve ser a queda no PIB mundial com essa zona de coronavírus. Os primeiros números estão aí para vocês. Eles não são nada animadores e os economistas estão prevendo que 2021 deve ser melhor, ou seja, o ritmo deve voltar mais forte. E no Brasil? Como é que nós estamos aqui? A Câmara aprovou na semana passada a PEC da guerra, né, que define um orçamento paralelo com todas as medidas que o governo está tomando aí para gastar mais do que deve, né? Mas essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, emperrou no Senado. Parte dos senadores não vê necessidade de alterar a Constituição para separar o orçamento. Eles dizem que como a gente já está em calamidade pública, ela já permite as ações do governo que extrapolam a política fiscal. Mas ter uma PEC dá mais segurança jurídica ao governo. Por isso que o Alcolumbre, lá no Senado, está tentando costurar um acordo para votar essa proposta hoje, dia 13. E o presidente do Banco Central, meu ex-chefe, Roberto Campos, tem insistido que cortes adicionais na Selic não são adequados para facilitar o acesso ao crédito. Mas na curva de DI, se você olhar a curva de juros futura, tem muito investidor que já está apostando que o juro vai cair. A curva a termo está resgatando a aposta de que 73% dos investidores acham que ela vai cair 25 bips, 0,25%, e tem 27% que acham que vai cair 50 bips. Fato é que tem muita gente já projetando a inflação no Brasil na casa de 2,2%, que é muito baixa, e por isso achando que dá para cortar mais os juros. E tem outras boas notícias que vêm surgindo, né? Na quinta, não houve nenhuma morte na China e é o primeiro dia assim desde o início da crise em janeiro. E já teve fim do lockdown de 76 dias lá em Wuhan, já tem um menor número de infecções em quase 3 semanas na Itália. A Alemanha já registrou mais casos de recuperação do que de contaminação. Eles já estão falando em gradualmente relaxar medidas de confinamento nas próximas semanas. Áustria, Dinamarca já estão falando em fazer a mesma coisa. Então tem coisas boas surgindo aí no horizonte. Mas as mortes na Espanha voltaram a subir. Reino Unido divulgou um recorde diário de mortes. O Japão declarou estado de emergência. Então não dá para dizer que acabou a fase para baixo e que agora as bolsas e tudo vai começar a subir. Nos Estados Unidos, o Trump informou que ele está em negociação para uma fase 4 do plano fiscal. Esses novos estímulos que ele quer dá mais $1 trilhão, né? Isso pelo menos é quem disse a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara. Ela é tipo o Rodrigo Maia, só que mais magra. Na Casa Branca, eles ainda pretendem enviar para o Congresso um pacote de mais $250 bi para manutenção de empregos. Ou seja, ainda vem mais coisa boa por aí. Bom,
Essa semana a gente recebeu um pedido especial aí para comentar um pouquinho para vocês sobre fundos imobiliários. Porque antes do coronavírus, tinha muita gente falando que eles eram um bom negócio para entrar e para investir. De novo, eu não vou fazer nenhuma recomendação aqui, mas fundos imobiliários apresentam uma característica mais previsível em termos de geração de receita do que outros investimentos. Mas como eles são de contratos de longo prazo, o impacto dessa recessão que vai vir por aí por conta do coronavírus vai ser muito relevante, especialmente a depender do setor da economia. Você tem que lembrar que o setor imobiliário está diretamente ligado à atividade econômica, expansão de crédito, expansão do PIB, e tudo isso vai cair nos próximos meses. Então, o IFIX, que é o índice de fundo imobiliário, já caiu 27% de janeiro até agora. Fora que a paralisação das atividades, em todo o país aí, já levou os gestores de fundo imobiliário, de shopping, a anunciar temporariamente que não vão pagar dividendo. Então, se você acha uma boa hora para entrar, veja pelo menos os fundos que estão mais expostos a escritórios, logística, esses devem sofrer menos. Então tem alguns, por exemplo, o BC Fund, tem o RedTop FI 3, tem o Renda Urbana FI do Reding Grifo Credit Suisse, tem o GGR Coppevi Renda, tem o XP Log, tem o Banestes Recebíveis Imobiliários, tem o Iridium Recebíveis Imobiliários, tem o UBS Recebíveis Imobiliários, só para dar alguns exemplos para vocês. Então, continua mandando essas dúvidas para a gente e continua buscando conhecimento. Esse é o melhor jeito de você ter suas próprias convicções e investir melhor. Nesse momento, não fica indo atrás daqueles que dizem que conhecem o jeito de você ficar milionário. Nesse momento não existe esse jeito. Então, estuda para você tirar suas convicções e investir melhor. Beleza? Uma boa semana e até a próxima.